Olá pessoal, hoje daremos um final à nossa área de invertebrados, aos temas relacionados aos animais invertebrados. E falaremos hoje sobre os equinodermos, o filo Equinodermata, que engloba estrelas do mar, ouriços, pepinos do mar. Mas antes quero fazer uma pequena revisão do que já vimos até agora sobre esse assunto. Bem, os animais invertebrados, como já vimos nas aulas anteriores, englobam os poríferos, os quinidários, os platelmintos, que são os vermes achatados, os nematóides, que são os vermes cilíndricos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, que englobam os insetos, os aracnídeos, os quilópodes e diplópodes, e, finalmente, agora os equinodermos. Bem, vimos nesses dias, em relação aos poríferos, que eles possuem poros, animais que possuem poros, são sésseis, são animais filtradores e não possuem sistemas como digestivo, respiratório. E não tem nada a ver com o Bob Esponja do desenho. Sobre os quinidários, nós falamos que quinide significa urticante. Então, eles possuem tentáculos, são móveis ou sésseis também, ficam parados em certa fase da vida, ou então algumas espécies também são fixas, e já possuem um sistema digestivo incompleto. Depois, falamos sobre os vermes achatados, os platelmintos, que possuem mais de 16 mil espécies, são animais de vida livre e são um grande problema para a saúde pública em relação às verminoses que provocam. Outros vermes também, os nematóides, os vermes cilíndricos, como o Ascaris, eles possuem mais de 20 mil espécies, são parasitários e também de vida livre e possuem já um sistema digestivo completo. Então, a partir disso, já começa, do platelmintos, começa a ter uma evolução do sistema digestivo. Depois, nos anelídeos, como as minhocas e as sanguessugas, com mais de 16 mil espécies, com um corpo segmentado por anéis, por isso são chamados de anelídeos, são animais que são utilizados na vermicompostagem e também em terapias alternativas. Em seguida, falamos sobre os moluscos, como o polvo, o caracol, o caramujo, as ostras, que são animais tanto terrestres quanto marinhos e possuem corpo mole, e já possuem brânquias, um sistema respiratório adaptado, um sistema digestivo completo. São animais com uma estrutura mais desenvolvida do que os outros filos anteriores. Em seguida, falamos sobre os artrópodes, sobre os bichinhos com patas, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, que possuem o maior filo, a maior quantidade de seres vivos no nosso planeta, em relação aos seres macroscópicos, são mais de 1 milhão de espécies e que possuem diversas importâncias, tanto na saúde pública como na alimentação, em uma vasta gama de funções. Também falaremos agora, aliás, sobre os equinodermos. Vamos perceber que tudo que passamos filo por filo vem de uma evolução, onde os equinodermos, que existem cerca de 6 mil espécies, o equinodermo significa espinhos na pele, equino de espinhos e dermo de pele. Então, eles são animais que possuem movimentos lentos ou são sésseis, são fixos. Eles são de vida livre, vivem no habitat exclusivamente marinho, possuem seu corpo um sistema radial, não possuem um sistema simétrico bilateral, por exemplo, como nós humanos. Eles possuem uma fecundação externa e um sistema digestivo completo, além de sistemas respiratórios branquiais também. O diferencial deles é o esqueleto de cálcio, que já é um esqueleto interno, diferente dos artrópodes que possuem um esqueleto externo de quitina, ele já vai ter um esqueleto interno de carbonato de cálcio e também recoberto por uma pele. Então, esse esqueleto interno já prevê o próximo passo da evolução, que são os cordados, que serão os animais vertebrados, que possuirão o sistema nervoso coberto por vértebras. Mas falando um pouco mais sobre os equinodermos, que são representados por estrela do mar, pepino do mar, ouriços, eles possuem certas características. Falando do ouriço, temos aqui uma imagem da estrutura de um ouriço,
como ele é por dentro, como ele é por fora, com pequenos dentes, e também o esqueleto do ouriço. O ouriço ele se movimenta com seus espinhos e vai se alimentando de pequenos crustáceos, de pequenos moluscos. Ele gosta também de se alimentar de algas marinhas. Então ele possui o seu sistema digestivo com pequenos dentes e que ele vai raspando o alimento. E do lado oposto à sua boca, possui o ânus, pelo lado superior, chamado de aboral. O lado oral, onde estão os dentes, e o lado aboral, onde fica o ânus. Uma outra espécie de equinodermo também muito interessante são as estrelas do mar. As estrelas do mar possuem pequenos pés que são chamados de movimentos que eles são específicos de que seus pés, com a correnteza do mar, atravessam por dentro desses pés e eles fazem com que a estrela do mar se movimente. Então a estrela do mar se movimenta com esses pequenos pés dela, abraça ostras, moluscos e se alimentam deles. É uma grande devoradora de ostras. Ela possui em cada perna dela as gônadas, né, sistema reprodutor masculino e feminino, possui um sistema nervoso bem distribuído, um sistema digestivo também bem distribuído. E o interessante é que eles possuem a capacidade de regeneração. Se uma estrela do mar, por exemplo, ela perde uma de suas pernas, aquela perna que ela perdeu irá se regenerar e surgirá uma nova estrela do mar. Então, os pedaços de estrela do mar que forem cortados surgirão novas estrelas do mar. É uma forma também de reprodução delas. Elas também possuem reprodução sexuada quanto hermafrodita, pois possuem sistema masculino e feminino no mesmo indivíduo. E a fecundação, como todos os seres marinhos, é uma fecundação externa. O seu esqueleto é sólido, interno, é formado de cálcio, e quando elas morrem, elas deixam aquele esqueleto, não fica aquele esqueleto característico dela, como está mostrando aí. O interessante no desenvolvimento embrionário dos seres que falamos até agora se relaciona na vida embrionária desde o começo. Vamos relembrando um pouco sobre o que falamos. Tudo surge a partir do zigoto, que vem depois do encontro do óvulo com o espermatozoide. Esse zigoto começa a sofrer divisões em que ele vai se multiplicando, em que uma célula se torna 2, depois 4, 8, 16, e essas divisões de células vão formando uma estrutura chamada de blástula, uma estrutura oca, em que ela vai se desdobrando internamente. E esse desdobramento interno que ela faz é que vai dividir, vai depender do seu desdobramento, é que vai definir cada ser. Então, por exemplo, os poríferos não se dividem, não se invaginam, não se desdobram internamente. Já os quinidários já possuem um início de um sistema digestivo incompleto devido ao seu desdobramento interno. Os proteomíntios e nematóides já se desdobram mais do que os quinidários. E os moluscos se desdobram ainda mais, são chamados seres triblásticos, como os anelídeos, os moluscos, os artrópodes e os equinodermos. Esses pequenos círculos que se formam resultante desses desdobramentos é que irão formar os sistemas respiratório, digestivo, muscular, reprodutor. Então, falamos que nesse desenvolvimento embrionário, primeiro surgiram os poríferos, em seguida os quinidários, depois os plateumintos, derivando dos plateumintos, que são chamados de pseudocelomados, surgem os nemateumintos e, em seguida, os outros três filhos, os anelídeos, os artrópodes e os moluscos. Seguindo uma outra linha de evolução, os triblásticos, os equinodermes e os cordados se desenvolveram a partir de outras divisões embrionárias. Por isso, são seres mais desenvolvidos do que os outros invertebrados que falamos anteriormente. Então, nessa evolução dos equinodermes e dos cordados, seguimos linhas diferentes na evolução, por isso possuímos órgãos que os outros seres não possuem, né? Os quinidários não possuem coração,
não possuem cérebro. Nosso sistema, todos os nossos sistemas se desenvolveram bem mais do que os dos outros seres invertebrados. Portanto, gente, eu queria deixar o meu agradecimento por todas essas aulas sobre invertebrados que tivemos até agora, e queria falar uma mensagem que parece bem simples, né? Bem óbvia. É só indo que se vai. Mas nesse sentido que eu quero dizer que é só indo em busca dos seus sonhos que se vai conquistá-los. Então, se você estuda, você vai colher os seus frutos, os seus objetivos serão realizados. É só indo em busca do que você quer que se vai conquistar o que se deseja. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.